Oi, gente! Falou de Natal, você lembra de panetone? Então, bora transformar um porta-panetone, porque ele é assim, nananina não! Eu sou a Bruna Duarte, aqui do canal Ateliê Duarte. E hoje a gente vai transformar ele assim! Olha só que elegante que ele ficou! Bora lá conferir esse passo a passo? Ah, mas antes, já clica aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana tem vídeo novo por aqui, especialmente para você. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Então, bora lá criar o nosso porta-panetone. A gente vai começar pintando. Eu utilizo o pincel de cerdas macias e vou passando de cima para baixo em cima da minha tampa. E aí eu espalho toda a minha tinta e depois eu venho com um rolinho. Mas, Bruna, para que o rolinho? Eu venho alisando, que aí tira os risquinhos. Vocês observaram? E aí fica aquele acabamento perfeito. Nas laterais eu vou fazer a mesma coisa. Utilizo o pincel e venho aplicando de cima para baixo a tinta. Aqui eu acelerei um pouquinho, porque o processo é o mesmo, tá? Eu faço isso em todas as laterais. Por isso acelero um pouquinho o vídeo. E aí uma dica que eu gostaria de deixar para você é: pinte um lado e use o rolinho alisando. Não pinte todos os lados e depois venha com o rolinho, tá? Porque pode acontecer de secar. Depois de sequinho, eu vou vir com uma lixinha e vou lixar tudinho. Lixe bem, bem, bem. Mas, Bruna, para quê? Para questão de acabamento ficar bem lisinho. Depois que eu lixei tudinho, todos os detalhes, eu vou pegar um paninho e vou limpar. Essa daqui é a poeirinha que fica da tinta. E aí, bora lá para a segunda demão. Eu vou dar uma segunda demão para ficar o acabamento perfeito. Mas, Bruna, por quê? A maioria das tintas, quando a gente vai pintar, duas demãos já finaliza. Não acontece de ficar risquinhos e nem detalhes que não fiquem perfeita a nossa pintura. Há exceção para as tintas claras, que geralmente eu repito umas 2, 3, até 4 vezes. Então, fiz o mesmo processo aqui. Agora eu vou pintar a parte interna. Para pintar a parte interna não tem segredo, o mesmo esqueminha da de fora. A dica aqui é: eu gosto de pintar as 3 laterais primeiro e depois venho pintando o fundo e finalizo. Espalho com o pincel de cima para baixo e venho com o rolinho alisando. Esse processo é o que eu utilizo em todas as minhas pinturas, tá? Então vocês sempre vão ver esse acabamento dessa forma aqui. Ah, e o outro detalhe, eu acelero porque vocês sabem, né? Essa parte é bem inicial. Então, quando a gente começa a pintar, a gente faz esse processo, não tem erro. Combinado? E aí, para não ficar o vídeo cansativo para vocês também. Então, depois de ter alisado, passado, pintado, passado o rolinho, depois de seca, ela ficou assim. Agora, vamos pintar nossa caixa por dentro. É o seguinte, eu carrego meu pincel, levo lá no fundinho e subo. Isso mesmo. Vou fazendo esse processo em toda a minha lateral. Ah, e uma outra dica é: eu carrego um pouquinho o meu pincel. Não pode ser muito e nem pouco demais, né? Em quantidade aí generosa para que eu consiga pintar toda a minha superfície. E aí aqui eu acelerei bastante o vídeo porque o processo é o mesmo. E eu gosto de pintar as 3 laterais e depois eu venho pintando o fundo. E para pintar o fundo, o mesmo processo. Eu passo a tinta e depois venho com o rolinho alisando, para ficar tudo uniforme e ficar tudo lindão. Para finalizar, a última parte. E aí fica perfeito o nosso acabamento. Ah, e as quininhas também. Depois que eu dei a demão completa, eu aguardo secagem e bora lá para a segunda demão. Dei a segunda demão tanto interno quanto externo. Bora aplicar o nosso papel? Eu começo espalhando cola branca de boa qualidade. Posiciona aqui o meu papel de Scrap Hot. Ele tem um brilho lindo, né? Aliso com um paninho seco, tá? E aí aliso bem. Aqui eu cortei com estilete o excesso, que eu acho super fácil. E aí eu cortei as laterais. Aí uma dica, eu corto bem rente, tá? Para aproveitar o papel. Com a lixa de pé eu venho lixando para dar o acabamento. E ficou assim. Aqui eu acelerei um pouquinho porque o processo é igual nas 4 partes. A gente vai aplicar a cola, depois vir com o papel, alisar e cortar os excessos, tá? E aí, depois a gente vem dando acabamento com a nossa lixa. O papel de Scrap Hot, ele tem esse brilho lindão que dá um efeito todo charmoso nos nossos trabalhos.
A proposta aqui no Porta Panetone foi trazer algo diferente com cores diferentes. Então, trouxe essa cor no dourado e nesse rose gold, né? Parece um rose gold mesmo. Esse tom de rosa. E aí foge do convencional. Às vezes a gente fugir do convencional é muito legal e traz um efeito surpreendente. Aqui a gente está na última parte. Coloquei a minha cola e estou cortando aqui com a tesoura para vocês verem que dá super certo. E aí depois eu venho com a tesoura e corto bem rente para dar o acabamento, tá? E depois eu lixei para dar o acabamento. E ficou assim, olha, ficou lindona, né? A tampa também já ficou um show à parte. Mas vamos incrementar? Vou fazer aqui uma chuvinha americana com a minha tinta metal ouro velho. Olha só que efeito lindo. Mas Bruna, por que você escolheu essa cor? Escolhi porque combina com papel. E a dica da chuvinha americana você encontra aqui no canal. Fiz tanto na parte interna quanto na parte externa. Agora, com uma trincha, eu sujei ela e retirei todo o excesso. A gente vai fazer uma pátina seca. Utilizei também a mesma tinta metal ouro velho, tá? E aí eu vou de cima para baixo. Super importante a gente retirar todo o excesso. Se você vê que não tem tinta, é melhor você carregar o pincel, a trincha novamente, do que você carregar aí na tinta na hora de fazer a pátina. E a pátina fica com um leve efeito super lindo. Eu amo esse efeito. Aproveitei e passei também nesses contornos laterais, que eu acho que deu um efeito super charmoso. Olha só, passei em todos os ladinhos fazendo a mesma coisa. E ela ficou assim. Amei o resultado. E agora vamos para o grande finale. Nós vamos fazer o final aqui com um detalhe todo especial, uma tag. Na verdade, uma sobreposição. Eu vou aplicar a tag no mesmo jeitinho que eu aplico o papel na caixa. Eu passei cola, apliquei o papel, alisei e retirei os excessos. A gente vai aplicar ela com cola branca de boa qualidade. Apliquei e aí a gente vai fazer uma segunda tag, do mesmo jeitinho, tá? Por isso que acelerei aqui. E aí eu posiciono. Vamos colocar aqui um puxador de acrílico que dá um charminho muito fofo. E para colar o nosso aljofre, eu usei cola de silicone. Mas, Bruna, o que é um aljofre? Essa correntinha bem pequenininha, cheia de bolinhas, que traz um acabamento muito charmoso e aquele efeito. E eu adoro. Eu vou colocar também na parte de cima. Olha só. O acabamento ficou perfeito. E aí ela ficou assim, simples, rápida, mas muito elegante e charmosa, né? E a dica é, você pode usar em vários outros projetos. Combinado? E tô aqui pensando, qual parte você mais gostou? Qual dica e qual detalhe você não conhecia e ficou apaixonada? Ganhou o seu coração? Me conta aqui nos comentários. E bora lá compartilhar para juntos levarmos o artesanato para todos os cantinhos. E eu te espero no próximo vídeo. Se você se inspirar nesse projeto, me conte. Eu vou amar demais saber. Beijo, tchau!